Salve galera, começando mais um vídeo, dessa vez indo para o trabalho, não estou indo de carro, porque hoje eu tenho terapia, então onde eu faço terapia não tem como parar carro no horário que eu vou para terapia. Então é aquele negócio, hoje a gente vai a pé mesmo. Ontem foi um dia, como vocês viram no vídeo, eu fui fazer uma roda de conversa em uma escola e eu percebi uma coisa. Eu preciso entender mais os jovens. Por quê? A maioria tinha mais ou menos 15, 16 anos, que eu vou colocar há uns 12, 13 anos atrás. Eu conversava diretamente com essas pessoas, né? Eu era mais novo, falava de séries, filmes e especificamente não que eles não estavam engajados. Eu percebi que na maioria das vezes ali eles não queriam atenção para eles, então eles não queriam fazer perguntas, mesmo curiosidade, eles não queriam fazer as perguntas. E tem o ponto que eu acho que é o mais engraçado, que após acabar, quando todos os alunos foram embora, os que estavam com vontade de fazer perguntas, veio até mim conversar e fazer perguntas que eles poderiam ter feito no momento da roda de conversa. E aí alguns falaram, eu não queria perguntar antes, porque, sabe, você sabe como é que é e tal. Então, tipo assim, de certo modo, tinha um interesse genuíno na conversa. Mas como tinham outras pessoas que talvez não tinham esse interesse genuíno, as pessoas ficaram meio constrangidas de conversar abertamente. E eu acho que às vezes esse é o problema, né? A gente tá vivendo um momento onde que muitas vezes a gente tem receio de falar sobre algo, falar sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. E aí eu vejo como um grande problema em relação a lidar com os desafios do dia a dia, né? Então eu fiquei pensando sobre isso, como atingir especificamente esse público, né? Eu estava fazendo uma métrica para desenvolver as personas do canal, inclusive eu vou ver se eu gravo um vídeo mostrando como você pode fazer isso para criar ali definir quem que é a sua audiência, né? Da mesma forma que eu falei da gente ir em uma praça e ver uma pessoa e criar uma história em cima daquela pessoa para desenvolver um personagem, a gente cria as nossas personas para atender alguma necessidade de venda, de conteúdo. Então, assim, a gente cria para a gente falar assim, estou desenvolvendo esse produto para, por exemplo, o Caio, e ele tem vontade de fazer isso, isso, isso e isso. Então, assim, nesse ponto, nesse aspecto, né, a gente tem o trabalho, né, de desenvolver essas pessoas de forma fictícia. Então é a mesma coisa de criar um personagem para um livro, que é uma pessoa fictícia. Então, em cima disso, eu pensei, por que não tentar trabalhar jovens de 16, 17, 15, entre 15 e 17 anos, né? Então, possivelmente, eu vou tentar entender estes jovens para poder criar essa persona. E aí, talvez, melhorar a forma de conversar para a gente chegar até essas pessoas, né? Porque, eu vou colocar assim, acaba sendo um incômodo, não da minha parte, mas um incômodo em relação a pessoa ficar retraída e não conversar sobre aquilo que ela quer por receio, né? Por talvez medo, por achar que vai ser julgada e tudo mais. E eu vou colocar em um ponto de vista assim, isso não é só dos jovens de agora. Na minha época, quando eu era jovem,
quando tinha alguma palestra, alguma coisa, a gente ficava com vergonha de perguntar, ficava com vergonha de interagir, pensando no que os outros amigos da sala iriam falar. Mas assim, foi muito divertido, foi uma conversa, por mais que em determinados momentos foi um monólogo, foi muito divertido, muito interessante. Abriu a minha mente exatamente para essa visão de como encontrar os jovens, né? Porque eu acredito assim que da época que eu vinha no canal e pelas estatísticas que a gente tem aqui da faixa etária do público-alvo hoje, não tenham tantos jovens, né? Antigamente tinha muitos de 13 a 17 anos, acho que era a faixa etária maior do canal, e aí eu imagino assim que, como se passou tanto tempo, esses 13 a 17 anos aumentou, agora já são mais de 17. Então, por isso que a faixa etária agora, se eu não me engano, é de 23, 25, sei lá, mais para cima, alguma coisa assim. Eu não lembro de cor, porque eu olhei essas estatísticas já tem algumas semanas. Então, de certo modo, a gente pode pensar exatamente nisso, como atingir especificamente esses jovens que às vezes precisam ter um lugar para poder falar, para poder se abrir, sabe, das suas vontades, das suas necessidades em relação a, seja criação, produção, profissão, né? Algumas pessoas que vieram conversar comigo depois já tem algumas métricas não, metas de profissão. Um deles quer estudar, quer ser da aeronáutica e tal, e ele já faz estudos sobre isso. Então, só que ele falou que gosta de games e afins, podemos dizer assim. Então a gente tem ali uma boa interação. Então, como que eu posso fazer com que essas pessoas consigam chegar até as pessoas que poderiam ajudar? Não só eu, mas, sei lá, um exemplo. Esse aluno que gostaria de ser da aeronáutica, talvez ele poderia gostar de um bate-papo com alguém que é da aeronáutica, né? E isso fazer com que as escolas consigam trazer esse momento de conversa com outras áreas para poder, assim, incentivar esses jovens a talvez ingressar em uma profissão específica, né? Como eu falei falar de games e de TI, poderia ter alguém para poder falar da aeronáutica, de engenharia, de professor, né? Os próprios professores, né? Poderia falar da vida acadêmica. Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso. E quem sabe pode ser um projeto, né? De como desenvolver algo para fazer com que os jovens, né, possam ter acesso mais fácil, sem ter medo, né, com essas pessoas. Uma comunidade para falar sobre isso, né, um pós-turno, onde somente as pessoas que têm interesse participem, né, porque às vezes também tem esse caso. Pode ser que era uma coisa que era obrigatória para todo mundo, e aí tinham muitas pessoas que não especificamente não tinham interesse. E isso constrange as outras pessoas que têm interesse, né? Então, por exemplo, se eu fosse colocar das 30 pessoas que estavam lá, 10 vieram conversar comigo. Então, tipo assim, esses 10 tinham interesses genuínos, mas eles foram meio que apagados pelas outras 20 pessoas que não tinham interesse, né? Ou que tinham vergonha. Então, é um ponto que eu fiquei pensando. É um ponto de reflexão, é um ponto de entender uma necessidade e talvez desenvolver algo em cima, né? Não sei, posso estar devagando? Posso, mas é aquele negócio. Ficamos por aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha disso. E assim, para a gente engajar, eu vou colocar aqui um formulário. Preenche a sua idade ali. Não precisa preencher o nome e tudo, mas coloca a sua idade e as coisas que você gosta de fazer.
porque eu tô montando as personas do canal para criar vídeos direcionados para vocês. Então, dá uma moral aí. E lembrando, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!